a teologia como ato de culto. A teologia, ela surge na intimidade da fé, dirigida pela revelação. Reparem, dois aspectos. É muito interessante você ter sempre elementos delimitadores. Eu tenho um carro que eu gosto de ler manual de carro. Quando eu compro, eu leio o manual para anotar as coisas. Eu gosto de coisas mais práticas. Então, assim, eu destaco as coisas mais importantes para eu poder depois... quanto é que cabe no tanque? Cabe 47 litros. Aí você vai no tanque, vai num posto, o cara quer colocar 60 litros. Mas não é possível, só cabe 47. Alguma coisa está errada naquela bomba. Qual é o calibrador? Quantos litros cabem de água? Coisas assim. Então, eu gosto de destacar para não ficar lendo aquilo para sempre. Então, eu tenho um carro que diz lá o limite de velocidade, ou seja, aquele carro só anda até aquela velocidade. Não é que ele não possa andar mais, mas ele sai de fábrica com um limitador. Vocês não veem na estrada assim, alguns carros públicos que estão delimitados a 80, a 60, a 100? Então, ele não pode passar daquela velocidade, porque tem um delimitador de fábrica, ou a empresa colocou. É muito importante você ter delimitadores, porque a tendência nossa é ir só para um lado e não enxergar o outro. Se eu falar de teologia da intimidade da fé, você vai cair em armadilhas perfeitamente ou amplamente subjetivas. Porque quando você fala da sua fé, é igual do coração. Quando você fala do coração, quem que discute com você? Eu senti no meu coração, né? Quando você sente algo no coração, é bom procurar o cardiologista. Mas quando você... Então, quando você sentiu no coração, e se for no fundo do coração, aí o problema é seríssimo. Como é que eu vou discutir? Então, a teologia, ela tem a ver com a intimidade da fé, mas ela tem um outro limitador, dirigida pela revelação. Ambas as coisas têm que caminhar juntas. Não é apenas a revelação, no sentido que não é apenas a palavra, porque você pode se tornar um mero teórico, conhecedor da letra, e não ter intimidade com Deus, a intimidade da fé. Ou você alegar ter uma intimidade com Deus, mas não conhecer a palavra, tem coisa errada nisso. Então, você escapa de uma coisa e de outra. O propósito final, então, de nossa reflexão é o culto a Deus. O objetivo de nosso estudo é para que nós possamos cultuar a Deus melhor. Calvino escreveu, e creio que ele está correto, que o conhecimento de Deus não está posto em fria especulação, mas lhe traz consigo o culto. Você não estuda a respeito de Deus, ou não estuda a palavra de Deus apenas por estudar. E observem mais, nós nunca estudamos Deus. Entendam bem isso. Nós conhecemos a Deus, não conhecemos a respeito de Deus. E são coisas diferentes. Por outro lado, nós nunca estudamos Deus, porque Deus não é objeto de estudo. Deus não é algo que você coloca no microscópio e vá avaliar, e guarde, anote, para que amanhã você continue a sua pesquisa. A teologia não é um estudo de Deus. Deus é sempre o sujeito da revelação e Deus nunca é objeto. Nós estudamos a revelação de Deus. Por quê? Porque a teologia partirá sempre de um Deus que vem ao nosso encontro. É Deus quem se dá a conhecer. Foi um ponto que nós frisamos ontem à noite. Bom, assim, Paulo começa a carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação com algumas variáveis muito comum. Por exemplo, Paulo nunca inverte esta ordem. Ele nunca inverte paz e graça. Ele sempre trabalha com a ideia de graça e paz. Todas as saudações. Ele pode colocar aqui um novo ingrediente, como ele faz a Timóteo, ele coloca misericórdia, mas ele nunca inverte. Ele nunca diz paz e graça. Ele pega duas saudações, dos judeus e dos gentios, e saúda os dois e dá um sentido teológico. Por quê? Porque a paz só é possível pela graça.
Então, a paz é resultado de nossa reconciliação com Deus. Nós estávamos rompidos com Deus e agora fomos reconciliados. E como é bom a reconciliação, não é? E agora eu vou falar aos homens. Ontem eu falei muito às mulheres, falar aos homens. Mas aqui não existe isso. Vocês me perdoem, eu sou muito abstrato. Eu sempre tenho que pedir desculpas por isso. Mas uma mulher trombuda dentro de casa é terrível, não é isso? E os homens não se manifestaram porque não sabem o que é isso. Mas deve ser horrível. Agora, o que é trombuda, né? Uma mulher, uma cara fechada, aborrecida, para o homem isso é mortal. É mortal para o homem isso, porque ela está aborrecida e o homem não sabe viver dentro de casa. Não, viver dentro de casa ele sabe, viver dentro de casa ele sabe. Ele não sabe estar em casa com a sua mulher contrariada, aborrecida. Isso é muito chato, porque ele sabe que algo está errado. E quando há uma reconciliação, isso é muito bom. A ideia é que o homem estava rompido com Deus e pela graça nós fomos reconciliados com Deus e encontramos a paz. E nessa paz nós temos a alegria. Por isso que Paulo sempre usa esse tipo de saudação. Calvino não, Lutero, ele dizia que o evangelho se limita a essas duas palavras, graça e paz. Porque é a mensagem do evangelho que nos fala de graça para que nós entremos em paz com Deus. Aí está a essência do evangelho. Mas vamos aqui. No verso 1, o apóstolo fala sobre aquilo que somos. Ele fala, somos santos e fiéis. Não é isso que ele está dizendo? Olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. Santos e fiéis. Ele chama os crentes de Éfeso de santos e fiéis. Então, santos e fiéis. No verso 2, ele menciona os efeitos daquilo que somos. Temos paz com Deus procedente dele mesmo. Nesta nova sessão, que ele vai começar do verso 3 e vai até o verso 14, eu trato desse assunto no meu livro O Deus Bendito, que é um comentário dessa sessão aqui. Então, nessa nova sessão, ele vai descrever o que possibilitou tudo isso. Ele inicia, então, a sua maravilhosa doxologia, bendizendo a Deus, demonstrando que Deus é digno de ser bendito. Ou seja, nós somos santos e somos fiéis em Cristo, nós temos paz com Deus por meio da graça de Deus, e agora Paulo vai nos falar de culto, considerando os feitos de Deus, e ele diz, Deus é um ser bendito. E ele cultua Deus não simplesmente pelo que ele disse, porque ele não detalhou o que ele disse, mas pelo que ele vai detalhar agora a partir do verso 4. A partir do verso 4, ele vai detalhar alguns aspectos dos feitos de Deus. Então, ao considerar ao que vai expor, já antecipadamente cultua a Deus. Somente o Deus bendito poderia ter feito e continua fazendo o que ele, Paulo, vai narrar. Sabe quando alguém vai contar uma história muito alegre, e ele, antes de contar a história, ele fica tão radiante, eu quero contar uma história para você. Uma história muito boa. Aí começa, rapaz, você não sabe o que aconteceu, Deus seja louvado. Olha, mas rapaz, foi uma coisa muito boa, olha, eu estou surpreso, Deus é muito bom. Então Paulo parece que está vivendo isso. Ele vai contar algo tão grandioso, que antes dele contar, ele já cultua a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele não fala que bênçãos são essas, ele fala que Deus tem nos abençoado, mas antes disso, ele já usa uma palavra exclusiva para Deus, bendito. Somente Deus é bendito. Ele já está cultuando a Deus por aquilo que ele vai falar na sequência. Então, bendito tem um sentido de louvado, bem-aventurado, e é uma palavra, como eu disse, empregada somente para Deus no Novo Testamento, e eu mostro alguns textos e vou mostrar que essa saudação, ela é repetida por Paulo, bem parecidamente, e depois por Pedro.
Somente Deus é bendito. Somente Deus é aquele que deve ser louvado. Aos Coríntios, Paulo bendiz a Deus, considerando o fato de que é Ele quem nos conforta em nossa tribulação. Ele diz: bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Observem, o culto, o bem-dizer, vem antes da narrativa em si. Pedro bendiz a Deus, considerando o nosso novo nascimento, a nossa regeneração. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. São três saudações muito parecidas, cultuando a Deus, considerando as bênçãos que serão enunciadas. Paulo declara que Deus tem nos abençoado continuamente em Cristo. Deus, na eternidade, já nos abençoou definitivamente. A sua bênção é completa, todavia ela é-nos comunicada constantemente ao longo da história. Obrigado. Ao longo da história. E eu demorei a entender isso, porque a minha dúvida era a seguinte: Deus já nos abençoou ou Deus está nos abençoando? Porque o texto dá essa ideia, que Deus, Ele está nos abençoando. Mas Ele já não nos abençoou na eternidade em Cristo? Como é que funciona isso? Um dia eu comecei a entender isso, há muitos anos, pensando no que eu fazia com minha filha quando ela era bem pequena, devia ter uns 7 ou 8 anos. Essa ilustração alguém já deve ter me ouvido contar, eu de vez em quando a conto. Existia um chocolate que dizem que ainda existe, mas não é um grande chocolate, não é Nestlé, nem é Garoto, nem é Lacta. Logo, bom, então, um chocolate qualquer que é um guarda-chuvinha. Já viram isso? Ainda existe isso? Guarda-chuvinha? É gostoso aquele negócio? Bom, né? É bom. Vocês estão comendo com memória, viu, gente? Sabe o que é comer com memória? Sabe o que é comer com memória? É aquela comida horrorosa que vocês gostam, porque comeram na infância e acham que é maravilhoso. Eu também tenho minhas comidas, né? E a memória da esposa é ruim, a do marido é ruim, né? Porque o que ela gosta, você detesta. O que você gosta, ela detesta, né? Eu gosto de rim, né? É horrível, né? Outros gostam de buchada de bode. Bom, vamos lá. Então, aquele chocolatezinho, que eu nem sei se aquele é bom. Mas vamos lá. Então, eu comprava na padaria todo dia, 10 para as 6 da tarde, mais ou menos. Eu dava aula às 7, morava em São Paulo, ia na padaria, comprava o pão, o café das 6, bom. E comprava. Só que às vezes eu ia na padaria e não tinha o chocolate. O Salles era o gerente lá, e o chocolate? Ah, não chegou, acabou. Olha, ficou de me entregar hoje, vai chegar amanhã. Eu ficava meio chateado, porque eu gosto de dar presente, né? Desde que não seja livros. Então, tem que pensar lá na frente. Tem que pensar na frente. Tantos anos de experiência, né? Você tem que antecipar. Bom, então, eu gosto de dar presente, é legal isso. Então, falava, como é que eu vou fazer agora? Ô, Sara, hoje não teve, filha, hoje não tem. E, às vezes, um dia não tinha, outro não tinha, então eu comecei a fiz um plano de comprar vários. Chegava, eu falava, Salles, o dinheiro que eu trouxe aqui, vê 10 aí de uma vez. Comprava 10, 8, 5, o que eu tivesse, e chegava em casa, entrava no meu quarto, ia lá no maleiro, colocava o saquinho em cima e tirava um. E chegava, escondia, ela ficava aqui me procurando, e sabendo que eu trazia, né? Um chocolate, tá. Outro dia a mesma coisa, quando estava acabando eu voltava a comprar, e fiz isso durante muito tempo. E isso me serviu para aplicar esse texto. É que as bênçãos de Deus em Cristo, elas já foram adquiridas, mas elas são administradas na história. Ou seja, já estão no guarda-roupa, já estão no maleiro lá. Só que a administração delas é diariamente. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, Cristo já as adquiriu. Deus as administra na história. Então, para mim, fez sentido entender desta forma o texto bíblico. Deus tem nos abençoado. Essas bênçãos, elas são multifacetadas.
toda sorte, na realidade, todas e cada bênção que temos, sem exceção, provém do Senhor. Então, Paulo bendiz a Deus com uma expressão de ação de graças, considerando as bênçãos de Deus que recebemos por Cristo. Paulo inicia a doxologia, bendizendo a Deus, demonstrando que Deus, somente Deus, é digno de ser bendito. Paulo dá graças a Deus, considerando então as bênçãos de Deus derramadas sobre o seu povo. No passado, ele nos fala da eleição. Deus nos tem abençoado, assim como diz no verso 4, nos elegeu nele, ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. No presente, ele nos fala da redenção que temos em Cristo pelo seu sangue, e ele nos fala do futuro, da posse definitiva da vida eterna. Ele nos diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, até o resgate de sua propriedade. Está isso no versos 12 a 14. Então, Paulo tem uma visão tridimensional. Passado, eu coloco passado entre aspas, porque na realidade Paulo não está falando de passado, tempo, ele está falando de eternidade. Mas para que a gente entenda melhor, é melhor colocar essa categoria passado aqui, e eu faço entre aspas. Então, o mesmo Espírito que nos abençoa, orienta-nos em nossa adoração, a fim de que ofereçamos a Deus hinos e cânticos espirituais. O Espírito nos acompanha. É porque às vezes a gente dá nome às coisas apenas por impulsos. Então, o cântico que a igreja canta, para não chamar de hino, chama de cântico espiritual. Pô, não é bem assim. Então, os cânticos espirituais são os cânticos que a igreja entende que são dirigidos pelo próprio Espírito Santo. O Espírito que nos abençoa, o Espírito que nos cela, é o Espírito que nos dá cânticos também para cultuar, para adorar a Deus. Então, Paulo bendiz a Deus, contemplando a extensão da obra do Deus triuno, de eternidade a eternidade, consumando a nossa eleição, consumando o seu propósito. Ou seja, Deus vai executando a sua obra gradativamente. Há um hino que diz mais ou menos assim: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer de acordo com os seus planos. É a ideia de que Deus, ele vai cumprindo os seus propósitos, ele vai cumprindo as suas etapas. Nós não temos clareza o tempo todo quanto a isso, mas Deus realiza a sua obra. Não há frustração para o propósito de Deus. Os eleitos, então, bendizem a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e faz por nós. Nós fomos escolhidos por Deus na eternidade para que nós o adoremos. O alvo principal do homem é cultuar a Deus. O grande propósito da igreja é adorar a Deus, é dar testemunho da glória de Deus, é cantar, é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no culto, a igreja vivencia o propósito da sua eleição. Eu creio que o momento mais sublime na vida da igreja, como povo de Deus, é no momento de culto. É quando a igreja se congrega, dando testemunho concreto, histórico, de que o ato de Deus na eternidade vem se cumprindo na história. E aqui está o povo de Deus cultuando a Deus. Ou seja, aquilo de fato se cumpriu. Aquilo que Deus planejou na eternidade tem se concretizado. E nós somos um testemunho histórico disso. O culto é algo extremamente sublime, o culto público, que tem características especiais diferentes do nosso culto individual. E é uma pena quando nós perdemos a dimensão do ato de culto público e nós entulhamos o culto de tanta coisa, que nós perdemos a dimensão de nossa relação com Deus. Mas meu assunto aqui não é culto, eu apenas menciono de passagem isto. Eu discuto essas questões no meu livro sobre princípios de adoração cristã. Bom, o fim principal do homem é glorificar a Deus.
A igreja, então, ela é uma comunidade de adoradores que se congrega para testemunhar publicamente os atos graciosos de Deus. A igreja é uma amostragem do poder de Deus. É uma amostragem do reino. A igreja não é o reino, mas é uma amostragem do reino. Vocês já mudaram de produto por causa de uma amostragem? Eu vou ilustrar isso. Você gostava muito de um determinado suco, aquele suco, os mais velhos vão lembrar disso, né? Abria aquele envelopinho magnífico e passava na língua. É o kisuke, né? Kisuko. A gente falava kisuke. Então, o kisuke, nem sei se existe aquele negócio ainda. Existe ainda kisuko? Acho que nem sabe que acabou esse negócio, né? Depois tinha um ki refresco, hoje tem o tang, tem o Clyde e tal. Então, você usa lá um suco qualquer, e você vai no mercado e tem aquelas amostras. Não tem no mercado, não tem isso ainda, essas amostras? É que hoje raramente eu vou ao mercado, eu gosto de mercado, mas eu não tenho mais tempo. Fazer compras, eu gosto do Extra, Carrefour, o que seja. E lá você tem um cafezinho, né? Um cafezinho lá. E já observaram que o suco que você toma na loja lá nunca é igual na sua casa? E sua mulher fica fêmea de raiva. Macho não, fica fêmea de raiva se você falar isso. Se você falar que não é igual o que você tomou na loja. Eu sei por que não é igual. Não é por causa da moça que serve, não. Com aquele sorriso metálico, não. É porque elas não obedecem à fórmula. A sua esposa obedece. Então, ou seja, aquele negocinho vale para 2 litros. Ela coloca meio litro, por isso que fica gostoso. A sua mulher coloca 2 litros d'água, fica ralo o suco. E você acha que ela que não sabe preparar. Mas é isso. Não pode obedecer à fórmula. Bom, mas voltemos aqui ao meu ponto. Então, você vai no mercado, lá, e eu nunca vi isso acontecer, não sei aqui em Bauru, vocês que criam um sanduíche, então vamos ver. Vai no mercado e toma lá um suco, fala, nossa, que coisa horrorosa, me vê 10 aí. Eu nunca vi. Você gosta e troca. Eu me lembro que antigamente o suco em caixinha é o Del Valle. Hoje voltou a ser por motivos que eu vou contar daqui a pouco. É o Del Valle. E um dia eu estava no mercado, há muitos anos, e tinha um tal de suco chamado Mais. E eu tomei aquele suquinho, gostei, repeti, falei para meu filho, pega outro para você, ele não gosta, dá para mim, e eu gostei do negócio, o suco era bom. A partir daí eu mudei de fabricante, falei, agora eu não quero mais Del Valle não, o suco Mais. E o suco Mais era magnífico, até que a Del Valle comprou o Mais. Del Valle escangalhou com o Mais, e a Coca comprou tudo. Bom, então já não é a mesma coisa. A amostragem, ela é muito importante para que você compre. Não teria sentido uma menina mostrar o café lá, o caboclo, e ela tem uma garrafinha térmica dela escondida com um café Melita. Teria sentido? Mas você não mostra o café caboclo? Ah, mas eu detesto esse café. O meu café mesmo é Melita, tá doido? Entende o que eu estou querendo dizer? Né? Eu fui na loja vez de roupa, o cara estava vendendo uma marca lá qualquer e com o logo de uma outra marca. Eu falei para ele, cara, você está fazendo propaganda de outra marca? O cara fica quieto aí, o gerente não pode ver, não. Doido, né? Ele vendendo uma marca de roupa e com o logo de uma outra marca. Doidinho da Silva. Bom, a igreja, ela é uma amostragem daquilo que ela anuncia. Ela representa aquilo que ela anuncia. A amostragem não é perfeita, que nós somos imperfeitos, mas dá para ter uma ideia clara. Eu chamo a igreja de avant-première do reino. É a primeira amostragem do reino que o homem pode ter. Não há nada mais sublime que o homem possa ter do reino do que a igreja. Porque se você fala do poder transformador do evangelho, aonde as pessoas vão encontrar esse poder transformador do evangelho, se não for na igreja que demonstra que ela foi transformada? Então a igreja, ela é uma comunidade de adoradores que cultua a Deus publicamente, demonstrando em seus atos, em sua vida, o poder transformador do evangelho. Então, o nosso trabalho, o nosso labor teológico deve ser uma resposta reverente e agradecida a Deus.
aquele que por graça se revelou e nos possibilitou a conhecê-lo. Então, a resposta cristã à graça é gratidão. E a teologia é um ato de gratidão àquele que por graça se dá a conhecer e nos capacita a estudar a sua revelação. Isso me conduz a um terceiro ponto aqui: conhecimento e piedade. Bom, vamos caminhar aqui. Parece que essas coisas se excluem. Em 1551, Calvino ele responde uma carta a um homem chamado Laelius Socino. Repare que esse homem não era jovem ainda, né? Tinha o quê? Uns 26 anos? 26 anos, jovem. Na qual este fazia várias especulações teológicas, várias, e queria que Calvino respondesse, e Calvino então lhes responde assim: certamente ninguém pode ser mais adverso ao paradoxo do que eu, e não tenho nenhum deleite em sutilezas. No entanto, nada jamais me impedirá de confessar abertamente aquilo que tenho aprendido da palavra de Deus, pois nada, senão o que é útil, é ensinado na escola desse mestre. Ela é meu único guia, e aquecer as suas doutrinas manifestas será a minha constante regra de sabedoria. Se você tem prazer em flutuar em meios a essas especulações etéreas, permita-me, peço-lhe eu, humilde discípulo de Cristo, meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. Eu acho que aqui você tem um caminho bom para pensar teologicamente: a edificação da igreja. Pensar na sua edificação pessoal e da igreja. As especulações tendem a nos tirar do eixo e, em geral, nos conduzir a questões que não trazem nenhum tipo de resultado concreto. Isso não quer dizer que nós não nos deparemos com questões difíceis e complexas, mas nós nos deparamos com elas como resultado de uma fé sincera que deseja encontrar uma resposta para si, mas não uma especulação pela especulação. Às vezes eu pego no pé dos meus alunos, esses dias mesmo, um aluno qualquer, foi agora quarta-feira, eu acho, não, terça-feira, eu fiz uma pergunta qualquer, supostamente complicada, e eu comecei a responder, e daqui a pouco, quando eu olhei, o aluno não estava mais em sala. Aí eu fiz uma piada: cadê fulano? Não eram 12? Cadê o outro? Né? Se retirou, saiu do nosso meio porque não é um dos nossos. Bom, então... Porque você pensa bem, o sujeito faz uma pergunta, me desvia da minha matéria, e agora vai atender lá um celular, lá o Face, vai dizer: oi, estou no banheiro e tal. Quer dizer, é muita perda de tempo. Então, eu observo que, muitas vezes as perguntas, elas não são perguntas relevantes. E eu adotei isso já uns 20 anos atrás. Eu só quero tratar de perguntas relevantes, como professor. Aí vocês vão me perguntar: o que é pergunta relevante? Boa pergunta. Pergunta relevante para mim é a pergunta que é relevante para o meu aluno. Perguntas especulativas, eu não quero nem saber. A pergunta pode ser simplíssima, mas se ela é relevante, ela passa a ser uma pergunta importante. Porque isso é que importa. A pergunta pode ser simples, mas para aquela pessoa aquilo é algo angustiante. Vocês nunca tiveram que responder questões para crianças? Tão simples, mas elas estão tão angustiadas com aquilo ali. Jovens, adultos, adolescentes, perguntas simples, mas que trazem profundas angústias. Outro dia eu estava fazendo uma conferência num seminário, faz umas 2 semanas. A conferência era seminário, a semana toda foi sobre sacramentos. Então o assunto girava em torno de batismo e Santa Ceia, e na segunda foi eu que falei sobre batismo e a presença de Cristo. Não, desculpe-me, Santa Ceia, a presença de Cristo na ceia. O meu assunto era esse. E um senhor, o que vende livros num seminário, que é um diácono, e muito querido de todos, o Laurete. Laurete é um sujeito muito ético, muito sério. Mas seminarista, o pessoal está ali para brincar, né? Se você fazer qualquer coisa, eles estão juntos, eles riem. E o Laurete é muito brincalhão. E quando acabei minha palestra, o Laurete perguntou, fez uma pergunta:
Venendo, eu queria fazer uma pergunta. Um diácono que esteja de plantão, fora do templo, na rua, ele pode participar da ceia? A turma do seminário, a turma riu. Eu fiquei observando o pessoal rir, porque eu falei, Laureto, só você mesmo para me colocar numa saia justa dessa. E o pessoal achava que a pergunta dele era uma pergunta tola, e não era uma pergunta tola, pelo contrário. O que o Laureto fez, esse homem, foi, ele entendeu a palestra e trouxe para uma situação concreta que ele vive. Se eu disse, durante minha palestra toda, que a ceia está subordinada à palavra, que a ceia não é extrema-unção, a ceia tem que ser precedida da palavra, a ceia é um sinal visível, o que a palavra é um sinal audível, e a dúvida é simples. Se eu estou lá fora tomando conta de carro, não estou vendo coisa nenhuma, falo para o ladrão lá, espera um pouquinho que agora eu vou orar, toma um cálicezinho, ora, agora pode querer assaltar que eu te mato. Quer dizer, como é que eu vou participar da ceia se eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá dentro? Eu estou totalmente alheado, eu estou lá fora, olhando lá, chamando a rota para vir e tal. Gente, isso é uma pergunta relevante. Para os alunos não eram, claro, eles estavam no espírito de gozação, é natural. Mas isso é uma pergunta muito relevante. Entenda o que eu estou querendo dizer com relevante? Não é uma abstração metafísica, mas é uma questão concreta. Então eu quero saber de perguntas relevantes, não de perguntas necessariamente difíceis ou fáceis. Então aqui Calvino trabalha com o princípio de algo mais prático, no sentido de que, para que eu responda algo prático, muitas vezes eu teria que navegar num mar revolto, terei que mergulhar em águas profundas para trazer algo simples. Porque um outro perigo que eu trabalho com meus alunos, não confundam água escura com profundidade. E não confundam água límpida com superficialidade. Isso é muito fácil. Um exemplo que eu criei há muitos anos, que eu uso, é de um sujeito que chegou numa cidade, e ele era curioso, e viu um lugar com um buraco, com água. Ele olhou, tal, protegeu-se da sombra, falou, olha, esse negócio é fundo, hein? Vou mergulhar para ver o que era. Quando ele mergulhou, ele não passou da testa. No seminário eu uso uma outra expressão muito comum no Rio de Janeiro, de onde eu vi. Eu não vou falar que expressão é, mas ele mergulhou, não passou da testa, tal. E ficou um galo enorme. Bom, esse mesmo sujeito, em outro lugar, à frente, encontrou algo assim, só que água limpinha, viu uns peixinhos nadando. E que bonitinho esse peixinho aqui. Olha, eu vou nadar aqui também com esse peixinho. Rasinho, eu vou entrar com cuidado. Só que o peixinho era orca. É que o negócio era tão límpido e profundo que parecia que o peixinho estava aqui, mas a água era muito límpida, então ele via muito fundo, e ele pensava que era um peixinho, e na realidade era a profundidade mais límpida. Moral da história, você pode ouvir algo extremamente superficial e obscuro, e você pensar que aquilo é profundo. Os discursos, em geral, superficiais, são cheios de adjetivos e poucos substantivos. Pode observar. Nunca viram o pregador elogiando o texto? Eu quero ler o texto, que é a palavra de Deus, porque Deus fala pela sua palavra, que vai nos edificar nesta noite, porque o Senhor fala, Ele fala, a gente ouve. Se a gente não ouvir, Ele não fala, mas Ele fala porque Ele quer nos falar, para nos edificar, para nos transformar, etc. E, miserável, leia o texto, leia. Lá. Então, nunca viram essas coisas absurdas. E você confunde profundidade, fala assim, olha, aquele cara é profundo mesmo, não entendi nada, que bênção. Bom, e superficialidade, porque você entendeu tudo. Entendi tudo que ele falou, não vi nada demais, porque você entendeu. Então, se você entendeu, então você parte de uma ignorância fantástica. Eu tenho que não entender para ser bom. Até me arrepio, a ignorância arrepiável, né? Negócio... É uma coisa meio doida. Bom, vocês nunca viram essas coisas, mas acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
saber discernir as coisas. Há certos sintomas, e você pode se especializar em falar coisas difíceis, usar termos difíceis, que não dizem coisa com coisa, nem você sabe o que quer dizer, porque dá uma aura mística. Aí o auditório até justifica. Eu não entendi nada, mas também aquele cara é muito culto. Pô, aquele cara é muito culto, está doido? Quem sou eu para entendê-lo? Gente, a minha tese é o contrário. Quanto mais culto você é, mais simples você tem que ser. Por quê? Já lembraram quando vocês começaram a dirigir? Vocês entravam no carro, teve até aquele teste famoso, que determinado gênero, eu não vou ficar citando o gênero, entrou no carro e o fiscal, né, que faz o teste lá, falou, olha, você agora, como é que era o negócio? Você saia devagar com o carro. E ele pegou, abriu a porta e saiu, né? Ela estava tão nervosa, era nervoso, e entreguei aqui. Porque era sai devagar, sai com o carro. Bom, isso é uma piadinha maldosa. Bom, mas a ideia é de que você, quando começa a dirigir, você fica pensando, né? Então você fala, penso, logo existo. Pronto, primeira coisa, Descartes. Tá, estou firme aqui. Como é que é? Piso da embreagem, primeira marcha, assim, solto devagarinho, dá um soco, morre. Então, estou vivo, logo existo, de novo, tal. Então você vai. Já observaram isso? Como é que você fica com todas as regras na cabeça? E você precisa disso. Você precisa disso mesmo. Com o passar do tempo, essas normas, elas vão se desvencilhando, porque você vai assimilando. É por isso que eu gosto de fazer cola. Qual é o roteiro para isso? Deixa eu anotar aqui. Primeiro passo, segundo passo, site. Entra assim, assim, assim. Chega um tempo que eu decoro, mas faço cola. Confiar na memória, não quero não. Faço uma colinha. Então, você, com o passar do tempo, você domina aquilo ali. A ideia é que, com a experiência, aquilo fique mais simples para você, porque você domina melhor. Então, em tese, quem é mais engessadinho é quem está começando a fazer algo. E esse processo é natural. Se você é mais jovem, você está mais inseguro, o caminho é esse mesmo. E para você chegar na outra etapa, tem que obedecer essa etapa de ser mais engessadinho, mais formalzinho em termos de etapas, para que você possa amanhã fazer isto bem e cometer algumas variações daquilo. Se você não dominar bem os fundamentos, você nunca vai ter variáveis, vai começar a fazer bobagem. Isso eu digo para meus alunos. Quem não domina os fundamentos nunca cresce. Os fundamentos teóricos de qualquer área, você tem que dominar. Em qualquer área que vocês atuam, todos os grandes mestres dominaram os fundamentos. Todos os grandes mestres. Eles podem depois chutar o pau da barraca, dizer que não vale nada aquilo ali, mas eles dominavam. Eles não chutaram o pau da barraca sem ter autoridade de conhecimento. Sempre o caminho é esse. É o caminho da essência e da fragrância. Vocês compram aqueles perfumes mais vagabundo? Desculpe-me. Com olha só aqui, com menos perpetuação aromática, no fixador é ruim. Então, vê lá, 3.2, 1.3, a fragrância não dura. Você colocou no banheiro, quando chega na sala, ninguém sente mais o cheiro. Se usar um perfume discreto, que as mães gostam, mais antigas, né? Discretíssimo, a almíscar selvagem, meu Deus. Bom... O pessoal lembra, hein? Bom, aquilo ali é terrível, né? Bom, a minha namorada usava na época que virou minha esposa, eu passei a gostar. Bom, então é o seguinte, se você usa um perfume com uma essência mais próximo da sua essência, ele é mais durável. Porque no perfume, na colônia, você tem uma desconfiguração da essência. E onde é que você vai ter a essência? Nos clássicos. Mas a gente quer ler o popularizador. O popularizador já é uma água de parfum, já é algo dissolvido. Você tem que ir na essência que surge maior criatividade, você tem mais elementos. Os clássicos são fundamentais, sempre serão isso. Bom, deixa eu voltar para a minha palestra aqui. Então, vocês têm que perceber que a especulação, ela não é boa. Você pode trabalhar com temas especulativos, visando encontrar uma resposta para algo concreto, mas não fica apenas na especulação. E essa era a posição de Calvino. Posteriormente, lá em 1556,
Calvino, ele comentando o texto de 1 Timóteo 6,3, ele diz que a doutrina só será consistente com a piedade se nos estabelecer no temor e no culto divino, se edificar nossa fé, se nos exercitar na paciência e na humildade e em todos os deveres do amor. Repare a ideia de doutrina, piedade, temor, culto, edificação, paciência, humildade, deveres do amor. Como a teologia, então, deve estar relacionada não apenas a um conhecimento, mas a um praticar. Então, a genuína piedade bíblica, a palavra grega eu vou citar, me perdoem, mas é porque ela tem paralelo em português, é eusébia, de onde vem a nossa palavra Eusébio e Eusébia, começa pela compreensão correta do mistério de Cristo, conforme nos diz Paulo. Porque quando a gente pergunta o que é piedade, Paulo já começa dizendo o que é o mistério da piedade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele nos diz que o mistério da piedade começa pela compreensão de quem é Jesus Cristo. Quando a gente fala de piedade, a gente imagina uma coisa mística. A gente faz algumas associações, quer ver? Fulano é tão humilde, é pobre, sinônimo de humilde. Piedade, a ideia de orar no monte. Então você começa a criar certas associações que não têm necessariamente uma relação direta. Então, qual é o mistério da piedade? Aí Paulo fala que é Jesus Cristo encarnado. Começa aí a piedade por uma correta compreensão de quem é Jesus Cristo. A piedade era a tônica do ministério pastoral de Paulo. É deste modo que ele inicia a sua carta a Tito, dizendo qual era o seu ministério, qual era o seu chamado. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Observem, ele se dizia apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos. E essa fé dos eleitos está relacionada ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento não é uma tradução boa, mas é normalmente feita assim. Seria melhor uma tradução de conhecimento intensivo, porque pleno conhecimento dá a ideia de um conhecimento total, e não é total, mas é um conhecimento mais intenso, mais vivencial da verdade, segundo a piedade. Observe então, fé, conhecimento, piedade. Portanto, devemos indagar sempre a respeito das doutrinas consideradas evangélicas, se elas de fato contribuem para a piedade. A genuína ortodoxia, ou seja, a posição correta teológica, será plena de vida e piedade. Paulo diz que é apóstolo da parte de Jesus Cristo, comprometido com a fé que é dos eleitos de Deus. O seu ensino tinha este propósito, diferentemente dos falsos mestres, que se ocupavam com fábulas e mandamentos procedentes da mentira. Então, diferente desses falsos mestres, Paulo estava comprometido com a promoção da fé dos crentes em Cristo Jesus. Então, promover a fé dos crentes em Cristo Jesus não é uma coisa simples, porque não significa sempre você se agradar, porque pode ser que as fábulas, os mandamentos procedentes da mentira, pode ser que me agrade e me alegre, mas a promoção da fé envolva uma disciplina, envolva uma recondução de caminho, uma reconsideração de uma prática. Isso nem sempre será agradável, mas o compromisso de Paulo, o comprometimento ministerial de Paulo era este. Então, a fé que é dos eleitos, portanto, deve ser desenvolvida no pleno conhecimento da verdade, não da mentira. A fé cristã, ela é regida pela verdade. A palavra de Deus é a verdade. Uma das questões sérias que eu não tenho tempo para discutir aqui é a perda do sentido de verdade.
Onde não há verdade, não há mentira. Onde não há verdade, não há mentira. Eu só posso dizer que algo é mentiroso se algo for verdadeiro. E só pode haver algo verdadeiro ou falso se houver um padrão de verdade. É por isso, eu conto isso num texto meu, aquela música cantada pelo Rambo da época lá de 78, nem Mato Grosso, a música era: não existe pecado na linha abaixo do Equador. Por que não existe pecado na linha abaixo do Equador? Porque não há lei. Se não há lei, não há pecado. E por isso que ele viu lá, né? Virou secos e molhados. Nunca dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então você percebe que se não há lei, não há pecado. Faça o que você quiser. É um lugar sem lei. Lembra o tempo de Juízes? Cada um fazia o que queria. Não havia lei. Não havia um padrão de julgamento. E é por isso que você hoje vive um conflito de valores e um conflito de beleza, por exemplo, um gosto estético. Cada um. Ah, não, quando você não sabe o que é arte moderna. Pronto. Então, eu gosto de cada um. Então, parece que se elimina o padrão de beleza. Na igreja a coisa é pior, porque se a coisa for horrorosa, como em geral é, esteticamente nós somos péssimos, e você falar que a coisa é ruim, aí tem um subterfúgio terrível. Puxa, mas é para Deus. Aí desmancha, né? Se é para Deus, o que vale é meu coração, né? Mas o coração entupido tem que ser operado. Bom, então você enfrenta dificuldades tremendas, porque você não tem um padrão para avaliar. Isso você encontra nos profetas menores. Ai daquele que chama o mal bem, o que chama bem mal. Ou seja, esse relativismo, essa falta de absolutos, não é uma coisa nova. Você já encontra no Antigo Testamento. Isso tudo é fruto de uma corrupção da mente do homem, que faz com que ele elimine qualquer padrão. Então, você pode fazer o que você achar que deve fazer, dentro das condições nas quais você vive, e pronto. Você achou que deve fazer, etc. Então, se nós convencionarmos algo, acabou, é lei para nós. E quem diz que a nossa convenção, como dizia Rousseau, o pacto social, por exemplo, quem diz que o nosso pacto social se estabelece como lei? Não há uma lei maior que deveria nortear o nosso pacto social? Percebam que a coisa é muito mais ampla. Há uma lei absoluta, ou a lei absoluta quem estabelece somos nós. Perdemos o sentido de verdade. Eu trato disso, eu preguei um ano, talvez, da minha igreja, sobre João 17, né? A tua palavra é a verdade, e o confronto com o relativismo, com o pragmatismo e com o conceito grego, que para o conceito grego, você não tinha acesso à verdade, você tinha acesso apenas a uma aparência de verdade. O mundo verdadeiro era um mundo por vir. E é por isso que Sócrates, o grande filósofo grego, quando morre, ele fala: olha, agora temos de nos ir, vós para a vida, eu para a morte. O melhor a divindade sabe, e só a divindade sabe, porque o mundo que eu vivo é de aparências, o mundo real está por vir. E Jesus Cristo chega e diz: eu sou a verdade. Vocês andam no mundo de sombras? Eu sou a verdade. E Jesus Cristo não é apenas verdadeiro, só há verdadeiro se houver verdade. Seu pneu só está calibrado se houver um calibrador. Se não houver calibrador, ninguém sabe se está calibrado ou não. Não há padrão. Não é isso? Você vai calibrar seu pneu, você tem que olhar o padrão. Ah, não, é 34 vazio, 36 com a sogra, né? Porque ela traz malas, não é isso? É isso que eu estou querendo dizer. Vem para sua casa, traz malas, traz presentes para os netos, é isso que eu quero dizer. Vocês de maldade comigo. Então, você coloca lá. Então, você tem lá o carro, né? Cheio e vazio, tal. Então, tem que ter um padrão. Então, nós não temos mais verdadeiro nem falso, porque não há a verdade. E o que é a verdade? É uma questão séria. E o Evangelho de João é o que dá mais ênfase sobre isso. A tua palavra é a verdade. Ela não é simplesmente verdadeira, ela é a verdade. Mas isso é um assunto
para um outro momento. Eu apenas mencionei porque nós temos o pleno conhecimento na verdade. Bom, continuemos aqui. A nossa salvação, ela se materializa em nosso conhecimento intensivo e qualitativamente completo da verdade. Contudo, este conhecimento da verdade, longe de ser arrogante e autossuficiente, eu tinha que modernizar a palavra aqui, autossuficiente, né, juntar e colocar mais um S, está relacionado com a piedade, porque é segundo a piedade. Conhecimento segundo a piedade. O verdadeiro conhecimento de Deus, então, é cheio de piedade, não é arrogante. Quem mais conhece a Deus, em tese, deveria ser mais simples, mais humilde, não arrogante, não obscuro. Quem mais sabe deveria ser mais simples. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: eu admito um jovem arrogante, eu não admito um velho arrogante. O jovem eu admito, e é natural, ele nem sabe que não sabe, né? Então é natural, né? Não, exatamente, a ignorância ignorada é tremenda. Então, primeiro ele tem que tomar consciência que não sabe. Quando ele descobriu que é ignorante, é uma grande bênção, né? A ignorância sabida é uma coisa fantástica. A pior de todas é a ignorância ignorada, porque eu nem sei que não sei, e é natural. Agora depois ele começa a saber. Agora, depois que você vai envelhecendo, aí você sabe que não sabe. Como é que você vai ser arrogante se você sabe que não sabe? Não é assim a pesquisa? Estou na escola, pode estar em qualquer lugar na escola lá, trabalho em grupo, que eu amo trabalho em grupo, um assina e ninguém faz. Bom, então, eu detesto trabalho em grupo, nunca fiz. Então, trabalho, você se envereda por um assunto. Todo assunto que você se envereda, abre vários campos. Legal isso aqui. Aí você começa a compartilhar, isso aqui é legal, legal. Aí alguém do grupo fala: fulano, não, gente, nós temos que voltar para cá, senão a gente não acaba o nosso trabalho. Pô, mas isso aqui é tão importante, depois você volta. Quer dizer, tinha um assunto que você nem sabia que existia, mas foi nessa pesquisa que ele apareceu. Esse assunto aqui, essa vertente, era uma ignorância ignorada. Agora passou a ser ignorância sabida. Eu sei que não sei. E você continua e aparecem outras. Amanhã você volta, agora eu vou me dedicar a esse assunto aqui. A ignorância ignorada, eu vou saber. Quando você entrou por ele, surgiu outras áreas. Nossa, eu nem sabia que isso existia, mas que coisa fascinante. E é assim que dá a pesquisa, não é? A pesquisa sempre começa por um ato de ignorância. Sem ignorância não há pesquisa. Igual a gente, às vezes, examina alunos candidatos ao mestrado ou ao doutorado, é muito engraçado. Olha, eu quero fazer minha dissertação ou minha tese para provar isso. Pô, cara, então você não precisa fazer tese nenhuma, você já sabe. Você já sabe a resposta? Para que você vai fazer curso? Ô, cara, o diploma está pronto para você já sabe, né? Ele vai fazer para provar. Não, ele não faz para provar, ele tem as hipóteses. O sonho da hipótese é virar tese. A hipótese está abaixo, é hipótese, ela quer ser tese, mas enquanto ela não for, ela é uma hipótese. Então você tem hipótese, mas você não sabe o que vai dar aquele negócio, e você se lasca depois na sua pesquisa, vendo que a sua hipótese era furada. E a pesquisa que é fantástica, mas se você sabe completamente, não há pesquisa. Senão fica o negócio viciado, né? Igual aquele negócio de um jornal que tinha antigamente: ajude o fulano a sair do labirinto. Aí quando eu era pequeno, eu ia para o final do labirinto, ia desenhando do final para o início. Legal, né? Porque é mais fácil, né? Essa aqui sai, você vai lá achando o finalzinho. Então você vai fazer isso, né? Olha, eu já sei como chegar, eu vou fazer a tese para provar. A grande tese: os 10 homens humildes e como encontrei os outros 9. É fantástico isso, essa tese, essa aqui é magnífica. Seminário a gente brincava com isso, né? Os 10 humildes, como encontrei os outros 9, né? E cantava depois: a começar em mim. Bom, então, então você tem que ter ignorância. A sua ignorância, ela é fundamental. Sem ignorância não há pesquisa. Então, na ignorância, você vai pesquisando, fazendo perguntas, você vai descobrindo outras coisas. Isso é maravilhoso. A pesquisa é algo fantástico, maravilhoso. Por isso que eu nunca entendo alguém pesquisar para mim e eu assinar. É uma coisa tão idiota. O pesquisar que é legal, a nota é detalhe, né? A pesquisa que é algo
fascinante, fascinante. Bom, então, voltando, o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a tantas ignorâncias, porque quanto mais você conhece, você descobre um universo maior. É que aqui eu não tenho lousa, mas eu quando dava aula de filosofia antigamente, eu brincava com meus alunos e fazia assim um círculo pequeno, no primeiro ano, hoje eu não dou aula mais para o primeiro ano, então fazia um círculo pequeno e fala assim, né? E aqui dentro colocava um pedacinho, fala, ó, esse círculo aqui é da ignorância, tá? E vocês sabem isso aqui, eles ficavam satisfeitos, né? Esse pedacinho aqui vocês sabem. Mas quando chegar no segundo ano, você vai saber isso aqui. Aí riscava metade, eles ficavam satisfeitos, alguns davam uns coices assim, tal, né? Alegre, né? Lembro do que eu falei da ilustração de ontem, lá, do jegue lá. Mas aumentava o círculo. Agora, quando vocês se formarem, cara, se preparem. Se formar daqui a 4 anos, ó, você vai preencher, vai cobrir isso aqui tudo, eles ficam alegres, radiantes. Agora, o círculo vai ser muito maior da ignorância. Agora, gente, quando você chegar também na minha idade aí, ó, com 37 anos de ministério, isso aqui vai ser, aí preencho. Agora, gente, a ignorância não dá aqui na sala, viu? A questão não é objetiva, é subjetiva. Não é que quanto mais você estuda, mais você ignora. Não, é claro que não. Mas quanto mais você estuda, mais consciência da ignorância você toma. É isso. Simples, porque o universo se abre. Porque até para ignorar, você tem que saber. Não é isso? Até para ignorar, eu tenho que saber. Se eu não ignorar alguma coisa, se eu não souber alguma coisa, eu não sei que ignoro. Por isso que os ignorantes ficam satisfeitos na ignorância. Imagine agora com Deus, como é que é isso? Quanto maior o conhecimento de Deus você tem, faz você desejar mais. E é por isso que Paulo diz, olha, eu sou o principal dos pecadores. Eu discordo de Paulo, eu não sou o principal não. Que isso, Paulo pode ser, eu que principal. Eu estou na média. Por que vocês acham? Porque eu sou mais santo do que Paulo? Não, é porque eu conheço menos a Deus. Entende? Não, Paulo, principal dos pecados. Esse Paulo está mal, esse Paulo é pecador miserável mesmo. Eu sempre desconfiei dele, viu? Principal, mas repare, a lógica é outra. Quanto mais você conhece, você tem uma amplitude. Por isso, voltando para o campo material, eu converso sobre isso, a falta de modelos. Quando você não tem modelos, você se limita muito ao que é pequeno. Quando você tem grandes modelos, você quer crescer mais, porque você vê coisas muito maiores. E no campo espiritual, o nosso grande modelo é o próprio Deus. E Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, conhecer a Deus deve ser um conhecimento cheio de piedade. A piedade, então, agora vamos definir isso. A piedade, eu tenho ainda 2 minutos. A piedade significa obedecer ao horário. Isso é um princípio. A piedade caracteriza a atitude correta para com Deus, englobando temor, reverência, adoração e obediência. Ela é a palavra para a verdadeira religião. Vamos ver isso. Na piedade, eu vou detalhar isso depois. Na piedade, não há contraindicação. Em tudo que você faz, há uma contraindicação. Se você correr demais, tem contraindicação. Se você correr de menos, tem contraindicação. Se você gostar de ficar deitado cantando o hino nacional, que é muito inspirador, deitado eternamente em berço esplêndido, tem também contraindicação. Se você dorme muito, tem. Se você dorme pouco, não tem, tem. Ou seja, tudo demais tem os seus problemas. Na piedade não há. Paulo diz, olha, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas é proveitoso. Paulo não está desmerecendo o exercício físico, ele está falando dentro de uma esfera específica. Mas a piedade para tudo é proveitosa, ou seja, para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e é de que há de ser. Ser piedoso, isso abrange todas as áreas de nossa vida. Vamos ver mais. Devemos exercitar a piedade com a perseverança de um atleta. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas
exercita-te pessoalmente na piedade. Por que eu estou falando de atleta? Porque esta palavra exercitar, né, era a palavra usada para o exercício de um atleta. Então, Paulo toma esta palavra e aplica aqui, ou seja, a piedade tem que ser praticada, ela tem que ser exercitada. Segui-la como alguém que persegue um alvo, e a convicção e o zelo com os quais o próprio Paulo perseguira a igreja de Deus. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão, segue a piedade. Esse verbo aqui é o verbo que Paulo emprega para dizer que ele perseguiu a igreja de Deus. Ele usa muito para falar, nos evangelhos, é muito usado para falar dos fariseus perseguindo a Cristo. E Paulo, em Filipenses, ele diz que eu persegui a igreja de Deus. E agora ele diz, mas agora eu prossigo para o alvo. E agora ele está dizendo, olha, persegue a piedade. É uma perseguição, uma busca intensa. Então a piedade não é uma coisa simples, mas nós devemos buscá-la intensamente, devemos exercitá-la em nossa vida cotidiana. Agora, é possível forjar uma aparente piedade, mas é impossível forjá-la com o estômago vazio. Eu vou parar agora, porque eu já passei 30 segundos. Vamos para o nosso intervalo.